É sempre um prazer, uma satisfação estar com você nesta caminhada até a aprovação. E com a amada e linda contabilidade, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial na sua aprovação e também na sua vida. Você vai perceber isso. Agora, vamos estudar o assunto equação fundamental do patrimônio, que mesmo sem perceber, em aulas anteriores já falamos sobre ele. É aquele valor em que a empresa ela tem, tá, o ativo igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Lembrando que esse passivo são as obrigações com terceiros, já que é assim que é utilizado atualmente, tá? Muito cuidado lá na questão da Lei 6.404 em relação ao passivo, tá? E aí, essa equação fundamental do patrimônio, ela não admite exceções. Ela é utilizada justamente, né, na igualdade do balanço patrimonial e com ela nós podemos verificar que o total de origens de recursos que a empresa tem sempre iguala ao total de aplicações, já que passivo e patrimônio líquido são as origens e eles são, né, originados esses valores para serem aplicados no ativo. E aí a empresa vai desenvolver as suas atividades. Lembrando que a contabilidade, pessoal, ela é uma ciência, que existe métodos, princípios, procedimentos, técnicas próprias para controle do patrimônio, visando aí fornecer informações para a tomada de decisões. Então, empresas, né, que é o nosso foco maior aqui no nosso curso, empresas que são aquelas que visam o lucro, como um supermercado, como uma concessionária de veículos, uma loja de material de construção, elas têm que ter controle, né, do que compram, do que vendem, seus gastos, para verificar se está tendo lucro, né? Porque se uma empresa tem prejuízos de forma frequente, a tendência é que aquela empresa, ó, seja encerrada, tá? Porque a empresa tem que visar o lucro para que esse lucro ele possa, né, pagar as suas despesas, os seus gastos com empregados, energia, água e ainda sobre um valor de lucro para ser distribuído para os sócios, tá bom? Então, vamos na tela, olha aí. Pessoal, nós temos aí a equação fundamental do patrimônio, tá? E aí lembrando que essa equação fundamental do patrimônio, ela representa ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, tá? Lembrando que esse passivo é o passivo exigível, já até coloquei aqui. Ativo é igual a passivo exigível mais patrimônio líquido, tá? Patrimônio líquido. E isso, né? Esse daqui é a mesma coisa que eu fazer ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Show de bola? Beleza, Felipe. Vamos lá. Pessoal, isso daqui eu posso reescrever, né, de outra forma, utilizando conceitos matemáticos. Você sabe que em uma igualdade, quando um item muda de lado, seja uma letra em uma equação ou um número, ele muda de sinal. Ah, Felipe, então, isso daqui eu colocando o P para cá, pessoal, vai ficar A menos P é igual a PL. E aí, eu invertendo o patrimônio líquido, ele é igual a ativo menos o passivo, tá bom? Então, saiba, ativo é igual a passivo e esse passivo são somente obrigações com terceiros, tá? Mais o patrimônio líquido. E eu tenho que, fazendo aí as variações da equação, o patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo. Porque em muitas questões, ele vai te pedir o patrimônio líquido, que é a situação líquida da empresa. E aí, nesse caso, não precisa você colocar a equação. Você já pode ir direto pegando o ativo menos o passivo. Show de bola, Felipe. Mas esse segundo aí, Felipe, eu achei estranho, né? Ativo igual a passivo. Pessoal, aqui é só uma observação, tá? Porque eu sei que o ativo é igual a passivo mais PL. Mas aqui, nesse caso, olha lá, vou até colocar de vermelho para ter muita atenção. Isso seria no caso da lei
número 6.404 de 1976, em que o passivo é igual a passivo exigível mais o PL. Lembra, para acontecer isso, ele tem que mencionar a lei ou está implícito no enunciado que ele está utilizando a lei, tá? A regra não é isso daqui. Fica ligado, porque essa é uma das maiores dúvidas que os alunos sempre me enviam. Então, mais uma vez, já falei em aulas anteriores, estou repetindo. E aí eu estou dizendo para você acordar e prestar atenção, né? Porque sempre, durante a videoaula, tá? São muitas informações, pode ficar uma ou outra coisa ali. Mas essa é importante. Então, show de bola, força na peruca, porque aqui é só o mid buiado. Lembra, atualmente, na prática, para a contabilidade para fins de concurso, se ele me perguntar o passivo são as obrigações com terceiros, sinônimo de passivo exigível. Show de bola. Agora, se ele falar na lei 6.404, o passivo é igual ao passivo exigível mais o patrimônio líquido. Então, nesse caso, ele juntou os dois no passivo. Mas esse não é o mais usual. O usual é pegar o passivo separado do patrimônio líquido. Inclusive, vimos os conceitos. Beleza? Então, muito cuidado com isso daqui. É pegadinha, tá? É pegadinha. Por isso que eu coloquei em vermelho. Isso só vale para a lei 6.404, tá bom? Beleza, Felipe. Show de bola. E aí, pessoal, aqui eu fiz substituições. Ativo, ele é igual, Felipe, a bens mais direitos. Passivo são as obrigações e patrimônio líquido é a situação líquida. Então, outra forma de escrever essa equação seria bens mais direitos é igual a obrigações, tá? Mais a situação líquida. Além disso, é importante lembrar que o ativo, ele é a mesma coisa que capital aplicado. E o passivo exigível mais o patrimônio líquido é o capital total à disposição da empresa. Por quê? Olha, a empresa origina recursos ou dos sócios, capital próprio, patrimônio líquido, ou capital de terceiros, o passivo. Esse capital de terceiros mais o capital próprio é o capital total à disposição da empresa, passivo mais PL, que será aplicado, né, no ativo, que seria o capital aplicado. Cuidado! Capital total à disposição da empresa é o passivo mais o PL. Agora, claro, nós vamos ver questões sobre isso, e aí na hora de encontrar, muitas vezes ele me pede o ativo. Aí eu já calculo direto com ativo, porque eu sei que ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Só que capital total à disposição da empresa é o capital de terceiros mais o capital próprio, que é o passivo mais o patrimônio líquido. Show de bola? Fica ligado nos detalhes. Beleza, Felipe, eu posso reescrever isso sendo o capital aplicado igual a capital total à disposição da empresa é o capital de terceiros, que são as obrigações, o passivo exigível, que atualmente é passivo, e o capital próprio é a situação líquida, que é o patrimônio líquido. Essa igualdade também é válida. E por último, nós sabemos que aqui temos as origens de recursos no lado direito do balanço patrimonial. E aí eles são aplicados no ativo, que é a aplicação de recursos. Então, origens de recursos ou dos recursos são iguais às aplicações de recursos. Tá bom? Show de bola? E aí, lembra, né? Lembra, patrimônio líquido é igual à situação líquida. Obrigações é o passivo exigível, que é o passivo. Tá bom? Show de bola? Então, não esquece disso. Esses sinônimos é muita coisa, você vai ter que ter isso bem na mente, né? Então, ativos são os bens e direitos, é o capital aplicado, são as aplicações de recursos, ele é sinônimo de patrimônio bruto, lembra disso. O passivo são as obrigações com terceiros, é o passivo real, é o capital de terceiros, é o capital alheio, é sinônimo de passivo exigível na prática. Cuidado com a lei 6.404.
Cuidado, em relação ao passivo, já falei várias vezes. E o patrimônio líquido é o capital próprio, é o passivo não exigível, que é também chamado de situação líquida. É a mesma coisa que situação líquida, tá bom? Show de bola? Então, isso é o que a gente tem. Continuando, Felipe, vamos lá. Pessoal, exemplo, tá? Exemplo. Vamos supor que eu tenho uma empresa que ela tenha bens, olha lá, iguais a 1.000, direitos iguais a 600 e obrigações, olha lá, obrigações igual a 700, tá bom? Beleza, Felipe, show de bola. Vamos montar um balanço patrimonial, porque nós sabemos que o ativo, ele é a soma dos bens e direitos. Então, eu vou pegar 1.000 mais 600, isso é igual a 1.600. E o passivo, né, que eu chamo de passivo exigível, ele é igual às obrigações, ele é igual a 700. E aí, na hora de fazer o balanço, né, eu vou fazer aqui o balanço patrimonial, tá bom? Eu tenho aqui um balanço patrimonial, olha lá, balanço patrimonial, que é o patrimônio da empresa organizado, né, em termos contábeis, que é ativo, passivo e PL. Então, aqui eu tenho um ativo, aqui eu tenho um passivo, tá bom? Aqui eu tenho o patrimônio líquido, que é o PL. Então, aqui eu vou ter bens, 1.000, direitos, 600. Eu vou ter um valor total de 1.600. E o passivo, eu tenho obrigações, no valor de 700. Aí aqui fica 700. Isso tá certo? Sim ou não? Me diga. Você está prestando atenção e já viu as aulas anteriores. Isso está o quê? Errado. Porque não admite exceção. Sempre o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito do balanço patrimonial. Sempre, sempre. Felipe, por que que deu assim? Porque faltou o patrimônio líquido. E a questão pode te pedir isso. Ah, Felipe, então, vamos supor quanto é o patrimônio líquido. Se ele não me deu os dados, eu que coloquei, pessoal, fiz um exemplo aqui prático, supondo valores, ele é o ativo menos o passivo. Então, eu vou pegar ativo menos passivo exigível, isso é 1.600 menos 700, isso é igual a 600 mais 300, 900. Então, eu vou ter o patrimônio líquido aqui de 900, ó. Aí, 700 mais 900, eu vou ter um patrimônio líquido no valor de 1.600. E aí, fechamos o nosso balanço patrimonial, tá bom? Então, a forma correta de se fazer é desta maneira, tá? Então, lembra, sempre, sempre, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Bens mais direitos tem que ser igual às obrigações mais esse patrimônio líquido. E aí, claro, que patrimônio líquido, nós vamos ver, ele é sinônimo de situação líquida. Mas agora a gente vai detalhar essa parte de situação líquida. Vem comigo, vamos lá. Agora, pessoal, está previsto lá situação líquidas existentes e representação gráfica disso, tá? Felipe, o que é a situação líquida, pessoal? Na verdade, nós temos que a situação líquida é o estado patrimonial que a empresa está, e essa situação líquida seria a diferença entre ativo menos o passivo, né? Que são as obrigações com terceiros, o passivo exigível, tá? E aí nós podemos ter três tipos de situações líquidas. Nós podemos ter a positiva, a negativa e a negativa e a nula, desculpa. Positiva, negativa e nula, que nós vamos estudar cada uma delas, tá bom? E aí,
uma parte da doutrina, ela entende que só teríamos patrimônio líquido quando a situação líquida fosse maior do que zero. Porque quando a situação líquida é menor do que zero, nós temos um passivo a descoberto, a gente vai ver isso, e a situação líquida nula não teria nada, tá? Porém, isso vem sendo desmistificado porque a própria, o próprio norma contábil, o pronunciamento contábil, ele traz lá o patrimônio líquido e traz o conceito dizendo que é a diferença entre ativo e passivo, e a maioria das bancas tem colocado, por exemplo, o Sebrasp já fez isso, tá bom? A FGV também colocando que quando eu faço uma diferença e dá negativo, e ele chama de patrimônio líquido. Nós vamos ver nas questões isso daí, tá? Então, atualmente, e seguindo inclusive as normas brasileiras de contabilidade, patrimônio líquido é sinônimo de situação líquida. Na verdade, a situação líquida ela é utilizada como estado patrimonial da empresa e o patrimônio líquido é o valor que vai para o balanço patrimonial. A verdade seria mais ou menos isso. E também já foi cobrado dessa forma. Tem que ficar ligado. Força na peruca. Vambora! Ah, Felipe, então vamos lá. Na prática e para fins de concurso, pessoal, situação líquida, ele é sinônimo de patrimônio líquido, tá bom? Patrimônio líquido. Beleza, Felipe, o patrimônio das entidades pode apresentar 3 formas de situação líquida, patrimonial ou patrimônio líquido, como eu falei, tá? Quais são as 3? Nós vamos ter a situação líquida, tá? Situação líquida positiva ou superavitária, tá bom? Que acontece quando essa situação líquida ela é maior do que zero. Nós vamos ter a situação líquida negativa, ou deficitária quando a situação líquida ela é menor do que zero, tá? Lembrando que essa situação ela vai ser muito chamada nas provas de passivo a descoberto. Passivo a descoberto. O que quer dizer isso, Felipe? É que, como a situação líquida ela é menor do que zero, o ativo vai ser menor do que o passivo. Então, os bens e direitos da empresa não conseguem cumprir com as suas obrigações com terceiros. E aí ela vai ficar devendo, ela vai estar com um passivo que não está coberto por valores de bens e direitos, tá? Bens e direitos. Ah, Felipe, entendi, show de bola. E por último, eu tenho a situação líquida nula ou equilibrada, tá? Nula ou equilibrada, que é quando o valor ele é igual a equilibrada, que é quando a situação líquida ela é igual a zero. Show de bola? E aí, claro, agora nós vamos estudar cada uma delas, eu vou fazer exemplo prático e vou fazer a representação gráfica dessa situação líquida. Inclusive, no caso de passivo a descoberto, existe uma forma de uma equação fundamental diferente que chamam. E aí você tem que tomar cuidado. Claro que isso, só foi cobrado uma vez por uma banca que nem existe mais, porém, vai que vem um examinador aí que ele pensa fora da caixinha. Aí ele traz uma surpresinha para você. Nosso aluno acerta tudo. Não venha com surpresa. Mesmo que ele assista às aulas, ele vai saber que isso é diferenciado e só nosso aluno acerta, tá bom? Pronto. Vamos lá. Pessoal, então primeiro eu vou estudar, nós vamos estudar a situação líquida, tá? SL é a abreviação de situação líquida positiva ou superavitária. Quando é que ocorre isso, Felipe? Isso ocorre, pessoal, quando a situação líquida ela é maior do que zero, tá? Ou seja,
Para que a situação líquida seja maior do que zero, o ativo tem que ser maior do que o passivo. Você vai ver por quê. Ó, então, o ativo ele tem que ser maior do que o passivo. Por exemplo, vamos supor, né, que eu tenha um ativo de 10, tá? Um passivo de 8. Como o patrimônio líquido, que é a situação líquida, é 10 menos 8, eu vou ter um patrimônio líquido igual a 2. Observem, a situação líquida é maior do que zero, tá? E o ativo é maior do que o passivo. Observem que, nesse caso, ativo e passivo são maiores do que zero. Mas eu posso ter outro caso em que a situação líquida é maior do que zero, o ativo é maior do que o passivo, mas só que o passivo pode ser igual a zero. Como assim, Felipe? Nessa mesma situação eu posso ter ativo igual, tá? Ativo igual a 10, passivo igual a 0, logo o PL vai ser 10 menos 0, que dá 10. Atende também isso daqui. E observem que o passivo, né, ele foi igual a 0. Tá? Nesse caso aqui foi maior do que zero. Até porque depois a gente vai ver, pessoal, que ativo e passivo são sempre maiores ou iguais a zero. A situação líquida não. O patrimônio líquido ele pode ser maior, igual ou menor do que zero, que é o que nós estamos estudando agora. Tá? E aí, claro, tem que tomar muito cuidado, porque observa aqui que tem duas formas de eu chegar a esse valor. Felipe, eu poderia ter um ativo igual a zero? Pessoal, não teria o quê? Como? Para ficar positivo. Porque, nesse caso, se o ativo fosse igual a zero, tá? Eu não teria como encontrar a situação líquida positiva. E aí a gente vai ver depois outros exemplos, tá? Felipe, qual seria a representação gráfica desse estado patrimonial? Pessoal, regra, tá? A representação gráfica, vamos lá. Representação gráfica, tá? Ajudem aí, porque a canetinha tá dando esses probleminhas, aí coloca sempre esse risco para cima. Eita, caneta. Vambora. Pronto. Então, a representação gráfica, pessoal, basicamente, né, eu vou ter o ativo de um lado e do outro o passivo e o patrimônio líquido, tá? Vale lembrar que no segundo caso que eu fiz, eu poderia ter só ativo e patrimônio líquido, né? Eu poderia ter, nesse caso aqui, uma representação gráfica de ativo e patrimônio líquido. E vocês vão ver que isso ocorre, tá? Isso ocorre nos casos da constituição da empresa. Então, no futuro, a gente vai ver um exemplo, e quando a empresa é constituída, geralmente a empresa é constituída e não consumiu ainda, né? Não contraiu ainda débitos, dívidas. Se ela não tem dívidas, ela vai ter um dinheiro dos sócios que vem pelo patrimônio líquido capital social, que vai ser aplicado no ativo. Então, eu vou ter ativo igual a patrimônio líquido, desculpa. Ativo igual a patrimônio líquido e o passivo é zero. Mas, se o PL é maior do que zero e eu tenho que o ativo é maior do que o passivo, porque no caso 10 é maior do que zero no segundo exemplo, eu tenho uma situação líquida positiva. Show de bola? Fechou? Então fica ligado. Segundo, Felipe, vamos lá. Olha aí, eu voltei agora, tá certo? A situação líquida negativa. Show de bola. Olha aqui. Eu voltei à situação líquida negativa ou deficitária, tá? Que também é chamada de passivo a descoberto, tá bom? Ele também é chamado dessa forma. Beleza, Felipe, show de bola, tranquilidade. Pronto. E aí, pessoal, isso daqui vai ser quando o quê? Quando a situação líquida
ela é menor do que zero, ou seja, o ativo ele é menor do que o passivo. Por exemplo, eu vou ter um ativo de 8, um passivo de 10. Então, quanto é que vai ser a situação líquida ou patrimônio líquido? 8 menos 10, que isso vai dar o quê? Situação líquida igual a menos 2. Como a situação líquida é menor do que zero, tá, pessoal? Eu tenho, então, nesse caso, uma situação líquida chamada de negativa ou deficitária, ou passivo a descoberto. Então, já observa, o ativo e o passivo não pode ser menor do que zero, é maior ou igual a zero. Não existe um direito negativo, pessoal. Na verdade, ele tem uma obrigação. Não existe um bem negativo, tá? Então, bens e direitos sempre são iguais ou maiores do que zero. As obrigações com terceiros sempre são maiores ou iguais do que zero. Agora, as obrigações que a empresa tem com os sócios, elas podem ser maior, igual ou menor do que zero, já que depois a gente vai ver mais no futuro que a empresa pode ter prejuízos e com isso essa situação líquida ser negativa, tá? Negativa, tá bom? Show de bola? Beleza, Felipe, entendi. Então, nós temos esse exemplo, tá? Nós podemos ter também, tá bom? Por exemplo, um caso em que o ativo, vamos supor, seja igual a 0, tá? O passivo igual a 5, então a situação líquida seria 0 menos 5, ela teria uma situação líquida negativa em 5. Por quê? Pode ser que essa empresa, né, ela pagou as suas dívidas, ficou zerada e ainda ficou devendo 5. Então isso é uma situação líquida negativa. A representação gráfica dessa forma, tá, pessoal, é o seguinte. E aí, tem que tomar muito cuidado para entender, porque às vezes o aluno, ele confunde, né? Ele confunde essa representação gráfica. Principalmente por quê, Felipe? Porque, pessoal, seguinte, o que é que ocorre? Eu não tenho como fazer lá no balanço vai estar, calma, tá? Lá no balanço eu vou ter ativo, por exemplo, 8, aí eu tenho um passivo de 10 menos o patrimônio líquido de 2, aí vai ficar 8 e 8. Mas na hora de representar graficamente em relação ao estado patrimonial, convencionou-se que eu não vou ter como, tá? Por exemplo, eu colocar aqui, ó, os valores. Aí vamos supor que eu coloquei aqui o ativo, tá? E aí eu coloquei aqui o passivo e eu cortar o passivo, o valor negativo, tá? Então convencionou-se que para melhor representar graficamente esse estado patrimonial, eu coloco o patrimônio líquido junto do ativo, de forma que vai ficar assim, ó, tá? O que ele quer dizer com isso? Que o patrimônio líquido, ele é negativo, a situação líquida é negativa. É como se passando para o outro lado, pessoal, fica positivo. Olha lá, lembra da equação fundamental do patrimônio? Ativo é igual a passivo mais PL, tá? Se o PL é negativo, mais com menos, vai ficar ativo é igual a passivo menos o PL, já que ele é menor do que zero. Passando para o outro lado, ativo mais PL, ele é igual a passivo. Então, eu vou ter essa situação, tá bom? Patrimonial. Show de bola? Ok? Então, observem que para fazer a representação gráfica, ele fez dessa forma. Aí, já foi cobrado uma vez, como eu falei, numa banca que já até não faz mais prova, que a equação fundamental do patrimônio para a situação líquida negativa seria ativo mais PL igual a passivo. Aí o aluno fica, meu Deus, Felipe, é muita doideira. É assim mesmo, pessoal. Para você conseguir ser aprovado é isso. Mas é muita doideira, mas dá para entender. Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, como na situação líquida negativa o PL é menor do que zero, tá? O PL é menor do que zero, se eu colocar essa estrutura, claro, eu já estou considerando o PL em módulo. Aí você lembra lá da matemática, o PL positivo. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, pessoal, nesse caso, tá? Se eu pegar a fórmula, né, ativo é igual a passivo mais PL, aí eu pegaria 8 é igual a 10 menos 2, dá 8. 8 igual a 8. Só que aqui eu pegaria 8 mais 2 é igual a 10, vai dar a mesma coisa. Só que se vocês observarem, esse PL, nesse caso, ele já está convertido para o seu valor original.
porque eu coloquei negativo do lado de lá e transferi para o lado de cá positivo. Aí na hora de somar seria em módulo, tá bom? Então fica ligado nisso, tá? Mas a equação fundamental do patrimônio é igual a ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Porém, disseram-me para a representação gráfica, né, os doutrinadores, que nesse caso, para não ficar um valor negativo lá do lado do passivo na representação gráfica, a equação fundamental do patrimônio para a situação líquida negativa seria ativo mais PL igual a passivo. Mas esse PL ele já está convertido, porque eu já trouxe ele negativo para esse lado. Beleza? Show de bola? E, para finalizar, para a gente finalizar, eu tenho uma situação líquida, olha lá, situação líquida nula ou equilibrada. Equilibrada, tá bom? Que acontece quando, olha lá, equilibrada. Que isso acontece quando, Felipe? Quando a situação líquida é igual a 0. Então, se eu tiver um ativo igual a 10 e um passivo igual a 10, se a situação líquida ela é ativo menos o passivo, eu vou ter 10 menos 10, a situação líquida é igual a 0, tá? E aí, claro, nesse caso aqui, o ativo ele é igual ao passivo, tá? E aí a representação gráfica seria a representação gráfica, como não há patrimônio líquido, eu teria uma representação gráfica de um lado ativo e do outro lado o passivo, tá bom? Beleza, show de bola, tá? Então, é isso aí. E aí, claro, agora a gente vai fazer uma conclusão e depois a gente faz uma questão para encerrar a aula. Felipe, qual a conclusão que a gente tira? Pessoal, conclusão, tá? Para fins de método das partidas dobradas. Ou, método das partidas dobradas a gente ainda vai falar sobre a equação fundamental do patrimônio. As conclusões que a gente tira, pessoal, é o seguinte: o ativo, ele sempre é maior ou igual a 0, tá? Lembra, não há ativo negativo. Se ele tem, na verdade, ele vai ter uma dívida, é passivo. Outra coisa, o passivo, ele sempre é maior ou igual a 0. Ou seja, a dívida que a empresa tem com terceiros, ela sempre é maior ou igual a 0. Agora, a situação líquida, ela pode ser maior ou igual a 0, ou a situação líquida pode ser menor do que 0, que foi o que a gente acabou de verificar, tá? Então, a situação líquida ela pode ser maior, igual ou menor do que 0. Quando a empresa começa a ter muitos prejuízos, ela pode aumentar muito as suas dívidas com terceiros e os seus bens e direitos não crescerem no mesmo valor. E aí ela vai ter um patrimônio líquido negativo, porque senão não fecha a equação, pessoal. Sempre não admite exceção. Ativo é igual a passivo mais PL. E quando eu falo esse passivo, mais uma vez, eu estou reiterando muito para que você fixe bem. É o passivo exigível, obrigações com terceiros, tá? Pessoal, ponto importante, tá? Devido a isso, o que é que a gente tem mais, Felipe? Ó, sempre o ativo... Deixa eu colocar aqui. Sempre, tá? O ativo, pessoal, o ativo, ele é maior ou igual do que o passivo, ou o ativo pode ser menor do que o passivo. Nós vimos. Por quê? Porque é justamente as situações líquidas. Quando a situação líquida é positiva, situação líquida maior do que 0, ativo maior do que passivo. Situação líquida negativa, menor do que 0, ativo menor do que o passivo. Situação líquida nula, ativo igual a passivo. Então, eles podem ser assim. Além disso, né, esses três aqui a gente já viu. Ó, vimos, por exemplo. Aqui nós vamos ter também, pessoal, que o passivo ele é maior ou igual do que o PL, ou o passivo pode ser menor do que o PL. Né? Pode acontecer, Felipe? Pode. Eu faço aqui vários exemplos já para você ver. Tá bom? Ó.
Vamos ver aqui. Nesse caso aqui, Felipe, como seria? Ó, eu tenho um caso que o ativo é igual a 10, aí passivo 5, PL 5. São iguais, tá? Eu posso ter ativo igual a 10, passivo igual a 4 e PL igual a 6. PL maior do que o passivo. Eu posso ter ativo igual a 10, passivo igual a 7 e PL igual a 3. Ou seja, o passivo pode ser maior, igual ou menor do que o patrimônio líquido. Agora nós vamos para a última, que o ativo, pessoal, ele sempre é maior ou igual do que o patrimônio líquido, tá? Não temos, ó, nunca temos um ativo menor do que o patrimônio líquido, tá? Isso daqui não existe. Até porque é consequência disso que a gente já falou aqui, tá? Então, sempre o ativo ele vai ser maior ou igual do que o patrimônio líquido. No exemplo, tá? Ó, a gente viu lá nas situações líquidas, um ativo maior do que o patrimônio líquido, nós vimos, né? Um ativo maior do que o patrimônio líquido, por exemplo, nesse caso aqui, e nós vimos um ativo igual ao patrimônio líquido, tá? Nós vimos aqui. Aqui também um ativo é maior do que o patrimônio líquido. Mas não existe ativo menor do que o patrimônio líquido. Felipe, vamos pensar aqui hipóteses, né? Vamos lá. Vamos supor que eu tenha um PL igual a 8, tá? Igual a 8. O máximo que eu posso ter do passivo é igual a 0. Então, o ativo tem que ser igual a 8. Felipe, mas vamos lá, deixa eu pensar aqui. Vamos supor que eu tenha um PL igual a menos 2 e eu tenha um passivo igual a 0. O ativo vai ser menos 2? Não pode, porque ele não pode ser menor do que 0, pessoal. Essa hipótese aqui, ela não vai existir. Na verdade, se o PL for menor do que 2, tá? Se o PL for menor do que 2, eu vou ter um passivo de algum valor para suprir essa negatividade da situação líquida, tá bom? Então não esquece, uma situação impossível de acontecer é o ativo ser menor do que o patrimônio líquido, tá? Tá bom? Isso, ó, não existe, tá? Não existe. Beleza? E para a gente finalizar, uma questão, tá bom? Olha o que ele diz. Se, ao final de determinado ano, o ativo de uma empresa era de 60 mil e o passivo de 200 mil, então o valor do seu patrimônio líquido ele era de quanto? Observem que a banca, ela usa o entendimento dos pronunciamentos contábeis. O passivo aí são as obrigações com terceiros. Show de bola? Nós estamos firme, nós vamos ser aprovados, porque vai cair o que nós estamos ensinando, né? Já estamos acostumados com isso, tá? Ah, Felipe, então aqui é moleza. É moleza, ó. PL é ativo menos o passivo, tá? Então, eu vou ter PL igual a 60 mil menos 200 mil, tá? Pessoal, eu tenho um número positivo e um negativo. O negativo é maior. Então, eu já sei que o resultado vai ser negativo. Eu já sei disso. Ah, Felipe, o resultado vai ser negativo. Enquanto, aí eu pego o maior número, 200, e diminuo por 60. Depois eu acrescento os 3 zeros. Vamos ser objetivos e rápidos. Não, Felipe, mas bota 200 mil menos 60 mil. Bota! Aí vai ficar 3 zeros, 0 menos 0. É a mesma coisa, tá? Então não vamos perder tempo, objetividade, tá bom? Não dá para diminuir aqui, ó, 0. Não dá para diminuir, aqui fica 1. Aqui fica 10. 10 menos 6, 4. Aqui 1. Aí eu acrescento os 4 zeros. Então, menos 140 mil. Resposta, patrimônio líquido negativo, letra A de aluno aprovado. E aí nós confirmamos que situação líquida é igual a patrimônio líquido conforme a banca CESP. Tá bom? Show de bola? E aí, diante disso, nós concluímos a nossa aula, né? Foi um pouco mais longa do que o normal, mas necessário para a gente concluir logo esse bloco. E aí viremos no bloco seguinte com questões sobre patrimônios, componentes patrimoniais, situações líquidas e representação gráfica.
Agora, vamos dar aquela paradinha e voltamos em instantes com mais conteúdos para você.